Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Tira Dúvida do projeto Conquistar. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História, que vai te ajudar aí nas possíveis dúvidas que estão surgindo para você que está se preparando para o vestibular, para o Enem ou até para um concurso público. A gente vai resolver aí tirar as possíveis dúvidas que estão surgindo. E olha só, vamos dar uma olhada no tema da nossa aula. Nossa aula 2 de História traz o seguinte título: A Guerra que Sacudiu o Sertão. Olha aí o nosso objeto de conhecimento também, que diz o seguinte: a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos, direitos civis, humanos, políticos e sociais, direitos sociais nas constituições brasileiras e políticas afirmativas. E aí, ficou curioso para saber qual foi essa guerra que sacudiu o sertão? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Olha aí, pessoal, a nossa dúvida é o seguinte: o que foi a Guerra de Canudos e qual foi o seu impacto na história do Brasil? Já se perguntou alguma vez o que foi a Guerra de Canudos e qual foi a contribuição que a Guerra de Canudos trouxe para a história do Brasil? Num período ali que nós estamos passando por grandes transformações no país, a gente teve aí a Guerra de Canudos, que iria trazer alguns impactos, algumas mudanças na realidade do Brasil. Vamos lá então entender o que foi essa guerra? Então vamos lá, galera, vamos entender aí o que foi a Guerra de Canudos. Olha só, a Guerra de Canudos foi um conflito armado que ocorreu na região de Canudos, lá na região do sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897. Era um período de transformações, de mudanças no Brasil. Estávamos deixando de ser uma monarquia, já éramos um governo republicano. Então, muita coisa está acontecendo pelo Brasil e a Guerra de Canudos é um desses movimentos, é um desses conflitos que vai marcar aí a nossa história. O conflito acabaria envolvendo os habitantes do Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, e as forças do governo republicano. Interessante a gente entender como estava Canudos, como estava aquela região do Nordeste. Olha só, antes da guerra, a região do sertão nordestino era marcada por uma situação de miséria e opressão social. Nós vamos ver a população da região vivendo em condições precárias, estavam ali passando por uma grande seca e eram explorados também pelos grandes latifundiários, aqueles grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros da época. A população era explorada por esses grandes latifundiários. Neste contexto de extrema pobreza, vamos ver surgindo aí a figura de Antônio Conselheiro, que acabaria ganhando aí uma grande popularidade entre os sertanejos, porque Conselheiro vai trazer uma mensagem de esperança. Olha só, Conselheiro era um líder religioso que pregava uma mensagem de esperança e resistência contra a opressão social. Afinal de contas, a população estava ali marginalizada, estava à margem das políticas públicas do governo, que não existiam políticas públicas do governo central, estavam nas mãos de uma elite local que não queria perder os seus privilégios e na mão dos grandes latifundiários, ainda passando por uma grande crise por causa da seca. A fome estava por todos os lados. Surge Antônio Conselheiro trazendo aí uma mensagem de esperança. Isso acabaria colaborando para que o seu nome ganhasse popularidade na região. A sua mensagem de resistência e autonomia ganhou aí grande adesão entre os sertanejos e ele logo se tornaria um líder popular na região. Em 1893, Conselheiro acabaria fundando aí o Arraial de Canudos, uma comunidade que seguia os seus ensinamentos e princípios. A cidade acabaria crescendo rapidamente
e logo se tornaria uma ameaça aos interesses dos grandes latifundiários e também das elites políticas da região. E em 1896, o governo republicano decidiria enviar tropas para destruir o Arraial de Canudos, certo? Então, havia um interesse do governo em destruir ali Canudos, porque acabava se tornando uma ameaça. Porque olha só, galerinha, a gente pode observar aqui neste mapa que Arraial de Canudos iria ter uma influência na região do Nordeste, principalmente nas áreas próximas aonde ela estava se desenvolvendo. E era importante para o governo, principalmente o governo republicano que buscava se consolidar, acabar com essa influência, porque isso poderia acabar gerando uma certa instabilidade ao governo que estava surgindo. Então, o governo, na época, o presidente da República na época, liderado aí por Prudente de Moraes, tinha vários motivos. Um desses motivos era de que eles acreditavam que a comunidade de Canudos representava uma ameaça à ordem e à estabilidade política do país, visto que era uma comunidade que se autogovernava, tinha sua própria organização social, econômica e política. Então, vamos ver aí várias expedições surgindo para tentar derrubar Canudos. A primeira expedição enviada pelo governo neste período foi derrotada, foi um verdadeiro fracasso. As tropas do governo foram derrotadas pelos sertanejos, que contavam ali com grande conhecimento do terreno e uma habilidade excepcional no manejo das armas. Vamos ver aí a vitória de Canudos sendo uma grande surpresa para as elites políticas e militares da época. O governo não se deu por vencido. E aí nós vamos ver mais 3 expedições acontecendo na tentativa de destruir Canudos. A segunda foi em 1897, liderado pelo general Cláudio Savagette. A terceira, em 1897, liderada pelo general Carlos Eugênio da Costa. E a quarta e última, que foi a que teve sucesso, sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Só aí que a gente vai ver o governo conseguindo derrotar Canudos. As tropas do governo acabaram contando com um grande contingente de soldados e modernas armas de fogo. E após um longo e sangrento conflito, os sertanejos de Canudos foram finalmente derrotados. Foram necessários aí 4 expedições para derrubar Canudos, derrubar Antônio Conselheiro e os seus que os seguiam nesta jornada, que era aí a comunidade de Canudos, tentar levar à frente a comunidade de Canudos. Mas olha só, pessoal, apesar da Guerra de Canudos ter chegado ao fim, com Antônio Conselheiro derrotado, a guerra acabou deixando um legado ali, deixou ali algumas consequências para a história do Brasil. Afinal de contas, a guerra acabou revelando a força e a resistência do povo sertanejo contra a opressão e a exploração social. A Guerra de Canudos mostrou que a população poderia se reunir, se juntar e criar força e resistir a toda aquela opressão que a população vivia neste período de transição que o Brasil está vivenciando. Ela também acabou mostrando que as elites políticas e militares do Brasil estavam dispostas a usar a violência para manter o controle sobre as populações mais pobres e vulneráveis do Brasil. Isso acabou, então, sendo aí um dos legados, uma das consequências da Guerra de Canudos, a essa questão da resistência da população e também de mostrar que as elites estavam dispostas a usar a força para controlar a população mais pobre e vulnerável do Brasil naquele contexto. Vamos ver também, galera, a presença de Euclides da Cunha. Vai trazer uma grande importância para a Guerra de Canudos, porque vai ser ele que vai estar lá vivenciando o conflito, cobrindo a guerra, escrevendo sobre a guerra, que vai acabar dando origem a um livro chamado
Os Sertões, aonde ele vai descrever de forma detalhada as causas e consequências deste conflito. Afinal de contas, Euclides da Cunha estava lá na guerra, vivenciando, cobrindo e escrevendo sobre a guerra. A obra seria considerada aí um dos grandes clássicos da literatura brasileira e um importante registro histórico da Guerra de Canudos, certo? A gente ainda vai ver o legado da guerra, o que a guerra trouxe aí como legado. Ó. A Guerra de Canudos foi um evento histórico, complexo e multifacetado que envolveu questões políticas, sociais e econômicas e religiosas também. A resistência dos sertanejos de Canudos contra as forças militares do governo brasileiro deixou um legado importante para a história do Brasil, destacando a luta dos pobres e marginalizados contra a opressão e a injustiça social. Nós vamos ver ainda que a história de Canudos também se tornou um exemplo da importância de se olhar para a história a partir de diferentes perspectivas e de se considerar a diversidade cultural e social do país. Certo, turma? Vamos agora dar uma olhada no nosso checklist da aula? Olha aí, galerinha, um checklist na tela para vocês, onde nós vimos na nossa aula sobre a Guerra de Canudos. Hoje nós aprendemos, um pouco mais sobre o que foi a Guerra de Canudos, o que motivou a Guerra de Canudos e a contribuição da Guerra de Canudos para a história, o legado, as consequências da Guerra de Canudos para a história do Brasil. Nós vimos ali no contexto histórico que a região do Sertão, do Nordeste, era uma região que estava às margens das políticas públicas do governo central naquele período. Era uma região que estava nas mãos de elites locais que não queriam perder os seus privilégios. Elites locais formadas por grandes latifundiários, grandes proprietários de terras que queriam manter os seus privilégios e benefícios naquele contexto histórico. E a população, na sua grande maioria pobre, estava ali sofrendo com a seca e com todas as explorações possíveis naquele contexto da história do Brasil. E aí vimos também que surge, dentro de todo esse contexto de transformação e mudança no Brasil, a figura do Antônio Conselheiro, de Antônio Conselheiro, um líder messiânico que vai trazer aí uma proposta de uma comunidade mais justa, igualitária, onde todos teriam direitos iguais e acabaria fundando aí o Arraial de Canudos, que iria crescer, se tornar uma grande cidade. E isso acabaria colocando um certo receio nas elites locais e também no governo central, que iria mandar aí expedições. Ao todo, foram 4 expedições para tentar derrubar Canudos. Somente na quarta, onde Canudos perdeu, Antônio Conselheiro foi derrotado, é que o governo conseguiu ter êxito, pondo um fim, colocando ali um fim no Arraial de Canudos. Só que, com a guerra acabando, acabaria ficando ali as consequências dessa guerra, A população sertaneja iria aprender, iria perceber que poderiam lutar contra essa opressão, tanto das elites locais quanto do governo central, juntos poderiam combater aí os problemas que estavam vivenciando. Mas também acabou ficando evidente que o governo central e as elites locais estariam dispostos a usar até mesmo a força e a violência para conseguir controlar a população mais pobre que se rebelava contra o que era determinado pelas elites. Vimos também que Euclides da Cunha, que foi um importante escritor, ele vivenciou a guerra, ele estava lá presente, ele acompanhou a guerra e ele detalhou isso num livro chamado Os Sertões, que é um grande clássico da literatura. E a Guerra de Canudos acabou deixando aí como legado essa questão de nós olharmos para a população brasileira com um olhar mais amplo, conseguindo observar as diferenças que nós temos no nosso país e o quanto a gente pode lutar e resistir para conseguir aí melhorias para a população. Certo, galera? Mas olha só, nossa aula não acaba aqui. A gente ainda tem
a dica para você conseguir entender melhor o nosso conteúdo. Vamos lá agora para a nossa dica. É isso aí, turma. Na aula do Tira Dúvida falamos sobre a Guerra de Canudos. E dentro da Guerra de Canudos nós vimos aí um importante personagem que foi Antônio Conselheiro. E aí surge aquele questionamento. Quem foi Antônio Conselheiro, professor? Olha só, Antônio Conselheiro foi um líder religioso e social que ganhou notoriedade no final do século XIX ao liderar um movimento de cunho messiânico na região do Sertão Baiano, no Nordeste do Brasil. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, ali por volta de 1830 e desde jovem já se interessava pela vida religiosa e pela vida ascética. Conselheiro defendia um modo de vida simples e comunitário, baseado na solidariedade, na partilha e no respeito aos valores cristãos. Antônio Conselheiro seria lembrado como um líder carismático e religioso que passaria a inspirar um movimento de resistência e de afirmação da identidade sertaneja, além de ter chamado a atenção para as desigualdades e injustiças sociais da época. A sua figura, ela é representativa de um período conturbado da história do Brasil, marcado por conflitos políticos, sociais e culturais. E a sua trajetória ainda é objeto de estudos e debates entre os historiadores e pesquisadores, porque Antônio Conselheiro foi um dos líderes dos movimentos messiânicos que vão surgir pelo Brasil. Aí surge uma outra dúvida. O que são movimentos messiânicos, professor? Olha só, vamos tirar essa dúvida também. O que é um movimento messiânico? Se liga aí na nossa dica, ó. Um movimento messiânico é um tipo de movimento religioso que se caracteriza pela crença em um líder ou uma figura messiânica que terá o papel de salvar ou transformar o mundo em um futuro próximo. Essa crença geralmente envolve a esperança de um tempo de redenção, justiça e harmonia, em contraposição a um presente marcado pelo sofrimento, opressão e desigualdade. Os movimentos messiânicos são comuns em muitas culturas e religiões e podem assumir diferentes formas e manifestações. No contexto brasileiro, os movimentos messiânicos foram especialmente relevantes no século XIX e início do século XX, no contexto da formação do país como nação e da crise do trabalho escravo. Na região do Nordeste, por exemplo, vamos ver surgindo vários movimentos messiânicos, como o de Antônio Conselheiro, mas também teríamos ali o do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, certo? Gostou da nossa dica? Agora a gente vai encerrando a nossa aula. Vamos lá! É isso aí, pessoal. Nosso Tira Dúvidas vai ficando por aqui, mas antes o professor traz mais uma dica. Olha só! Procura a gente aí nas redes sociais através do CMEA com @Centros de Mídias _AM ou então marca a gente lá nas redes sociais também com a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Então, professor, vai ficando por aqui. Até a próxima!